Nós somos uma pré-humanidade. Nós somos ainda, nós não podemos dizer que nós somos seres humanos, nós somos pré-humanos, né? Mas o teatro pode ajudar a eclosão dessa humanidade. O teatro pode ajudar a explosão dessa humanidade. O teatro pode ajudar o nascimento de uma verdadeira humanidade que só vai existir quando houver solidariedade. Sem solidariedade nós somos bichos, bestas selvagens. É isso que ainda somos, infelizmente, né? Mas a gente analisando isso, a gente pode passar uma próxima etapa e dizer finalmente um dia nós agora somos seres humanos, porque nós agora somos solidários. Eu tenho me lembrado, conversando com as minhas irmãs, com a minha família, eu me lembrei bem de que a minha vida como diretor de teatro começou mesmo quando eu tinha 9 anos, e a minha mãe recebia fascículos de uma revista que trazia um romance em capítulos, né? Que era o Conde de Monte Cristo, a Ré Misteriosa, essas coisas assim. Então havia um capítulo por semana. Isso chegava durante a semana e no sábado a minha mãe já tinha lido, ela passava para nós, para os filhos, nós líamos e nos domingos a gente tinha aquele almoço ajantarado. Então depois do almoço ajantarado nós apresentávamos a teatralização daquele capítulo da semana. E a entrada eram chapinhas de garrafa, coisa assim, de cerveja, né? Que a família tinha que pagar para poder assistir o espetáculo. A cortina eram as portas da sala onde a gente ensaiava e eu era o diretor. E os meus irmãos, as minhas irmãs representavam os atores. Quer dizer, o meu primeiro contato com o teatro, quer dizer, com direção teatral, foi dirigindo os meus irmãos no Conde de Monte Cristo. Como é que meu pai se encontrou com a minha mãe, como é que eles casaram? Que é uma história que eu acho muito bonita e que era o seguinte, meu pai tinha 24 anos, quando ele conheceu a minha mãe que tinha 12, né? Então ele gostou dela, parece que ela teria gostado dele também, e ele disse, olha, eu vou para o Brasil, vou ganhar dinheiro e venho te buscar para casar contigo. Entende? Ela tinha 12 anos e ele 24. Então ele veio embora para o Brasil, ficou um tempo enorme e a minha mãe continuava lá, vivendo e tudo, e tinha muitos pretendentes e tal, mas acabava não casando. E foi passando o tempo até que ela tinha 24 anos. E naquela época, uma moça com 24 anos já estava velha para casar, quer dizer, as moças casavam cedo, com 18, 17, 19 anos, né? Então ela resolveu que ela tinha que casar, a família pressionou, falou, tem que casar com alguém, né? Então ela escolheu o melhorzinho dos pretendentes e marcou a data para o dia 10 de outubro, né? Então estava marcado para o dia 10 de outubro, quando no dia 1º de outubro chega meu pai a Portugal, depois de 12 anos, durante os quais ele não tinha escrito carta nenhuma, ela não tinha sabido mais dele, nem nada. Chega, se apresenta a minha mãe e diz, olha, vim te buscar conforme o prometido. A minha mãe falou assim, olha, agora vai ser meio complicado, porque agora já estou para casar daqui a 10 dias. Aí ele falou, não, mas não quer isso. Eu vim, eu falei que eu ia voltar, voltei, faz alguma coisa. Ela falou, espera, deixa comigo que eu vou tentar fazer. Então, no dia seguinte, ela foi falar com o padre e falou assim, olha, tem 2 mudanças que eu quero fazer no casamento. A primeira é a data, que está muito próxima. Hoje é dia 1º de outubro, dia 10 é muito perto. Eu queria adiar um pouco o casamento. E o padre ficou muito contente, falou, claro, porque um casamento é uma coisa muito séria, tem que ser muito bem pensada, então 1 mês a mais vai ser ótimo para você. Muito bem, e qual é a segunda modificação? A segunda é o nome do noivo, porque em vez de ser, não sei das quantas, o nome dele vai ser José Augusto Boal. O padre, evidentemente, caiu o queixo dele, mas ela argumentou e tal, e acabaram casando 1 mês depois, né? A gente tem influência de todo mundo que é inteligente, todo mundo que é criador. Quando a gente pega e fala assim, eu fui influenciado por fulano, por tal escritor,
Aí isso está deixando de lado tanta outra gente que te influenciou também, que é até injusto pegar e citar Shakespeare, citar Cervantes, citar Stanislavski, citar essa gente toda. Claro que eles me influenciaram poderosamente, mas também me influenciou poderosamente a vida social, a vida vendo as pessoas, vendo as conversas, os amigos me influenciaram enormemente. Então você fala, eu fui influenciado por Eurípides mais do que por Ésquilo, fui influenciado mais por Molière do que por Racine, que você está deixando de lado. E os amigos que também te influenciaram, que também te trouxeram um estímulo enorme, às vezes tocando uma música, inventando uma música, às vezes discutindo, às vezes no debate, no diálogo, né? Então a gente é influenciado muito pelos amigos, pelas pessoas com as quais você convive, né? Isso é uma influência literária, uma influência artística extremamente importante, que eu prezo enormemente. Meus amigos me influenciaram enormemente. Eu acho que todo o meu trabalho, sem os meus amigos, não teria existido. Quer dizer, ele teria sido completamente outro. Quer dizer, a gente fala das influências do livro, mas das influências que vieram através da vivência de outras pessoas. Às vezes eu fui influenciado até por filósofos que eu não li, mas meus amigos leram. Então, quando eles vieram me comentar, já vieram com a sua visão das coisas também. E isso também é estimulante, isso também é criativo. Quem mais me influenciou foram todos os meus amigos. E foram todos os escritores inteligentes, foram todas as pessoas criativas. O que é o teatro oprimido? Quer dizer, o teatro oprimido é baseado na ideia de que todo mundo é teatro, mesmo que não faça teatro. Uma coisa é fazer teatro e outra coisa é ser teatro. Fazer teatro é aprender, em primeiro lugar, um ofício. Fazer teatro como? Como cenógrafo, tem que aprender cenografia. Como ator, tem que aprender atuação, tem que aprender a usar a voz, tem que aprender a usar o corpo. Você aprende um métier, você aprende um ofício, né? Então aí você vai para o palco, ou vai escrever a sua peça. Isso é fazer teatro. Mas ser teatro é ser humano. Quer dizer, o que é o ser humano diferente dos outros animais? O ser humano é aquele que carrega em si o ator e o espectador de si mesmo. Quer dizer, no momento que eu estou falando com você, eu estou agindo, isso é ação, então eu sou um ator, mas eu estou me observando muito bem, eu estou vendo a minha mão, eu estou vendo o meu corpo, eu estou ouvindo a minha voz, eu estou coordenando meu pensamento, então eu sou o ator, mas eu sou o espectador de mim mesmo, o espectador privilegiado, porque eu sou também o escritor do meu texto, eu sou um dramaturgo no momento que eu estou falando, esta parte do diálogo que cabe a mim, sou eu que estou compondo essa parte, então eu sou o meu escritor, eu sou o meu figurinista, eu estou vestido com essa camisa porque eu achei que seria melhor para esse programa, entende? Então fui eu que botei, então eu sou o meu figurinista, e para dirigir essa gente toda que eu sou, eu tenho que ser também o meu diretor. Então cada um de nós é tudo que existe dentro do teatro, e a linguagem que a gente usa é a linguagem que o ator usa no palco, só que ele tem consciência de que está usando essa linguagem, e nós na vida real não temos, na vida cotidiana não temos. Então o teatro oprimido é um conjunto de exercícios, de jogos e de técnicas especiais que ajudam qualquer cidadão desses que estão nos ouvindo, que estão nos vendo agora na televisão, qualquer um, independentemente da sua profissão, independentemente da sua idade, pode ter 90 anos como pode ter 4 ou 5, não é? Quer dizer, em qualquer idade, em qualquer profissão, em qualquer atividade, ajuda essas pessoas a perceberem que eles, queiram ou não, essas pessoas falam teatro, são teatro. Então, já que são teatro, querendo ou não, melhor usar bem uma linguagem que estarão usando querendo ou não querendo, né? Então é por isso que o teatro do oprimido, que não é um catecismo, não é um receituário, não é o faça assim porque é assim que dá certo, mas é um método para desenvolver as pessoas, é por isso que ele pode ser praticado em continentes como a África e a Europa, como a Oceania e a América Latina e a Ásia. Quer dizer, no mundo inteiro hoje existem grupos de teatro oprimido. Então, para que serve? Serve para, usando a linguagem teatral, que é uma linguagem muito poderosa, e ela é muito poderosa porque ela é a soma de todas as linguagens. Quer dizer, ela não é porque ela tem alguma coisa só de especial, ela soma todas as linguagens, e ela cria essa possibilidade que nós temos de nos observar. Não é? Quer dizer, o teatro é a representação do real. Então, você, na representação do real, você pode se estudar melhor do que na vida
vida cotidiana do dia a dia. Então você podendo estudar melhor e você sendo teatro, você pode inventar o futuro, em vez de esperar por ele. Se você espera pelo futuro, o pior virá. Se você inventa o futuro, o melhor possível, não o melhor ideal, mas o melhor possível, você pode obtê-lo, né? Quer dizer, então o teatro oprimido é um teatro que pensa no passado, para analisando o passado no presente, inventar o futuro, né? Foi a infância de trabalho. Meu pai era dono de padaria e eu trabalhava junto com ele, na padaria dele. Quer dizer, eu morava na Penha, que era um lugar assim, muito árido naquela época. Tinha o Curtume Carioca ali perto também, né? Então eu comecei a conhecer muito a vida dos operários, havia muitos negros também, né? Então as minhas primeiras peças refletiam aquilo que eu via, quer dizer, aqueles operários que eu conhecia, os operários do Curtume, que vinham na padaria do meu pai, às vezes de manhã cedo, às 5h30 da manhã, às 6 horas, e já tomavam café com leite e às vezes uma pingazinha para levantar o ânimo às 5h30 da manhã, né? E com pão com manteiga e saía, porque eram aquelas padarias que vendiam um pouco de tudo, né? Então as minhas primeiras peças foram sobre esse pessoal que eu conhecia assim mais de perto, e depois, como havia muitos negros, eu me interessei muito também pelas mitologias negras, né? Nagô, Yoruba, e quando mais tarde eu comecei a também estudar a mitologia grega, eu vi que havia muita coisa parecida, então eu comecei a escrever muitas peças que misturavam o conhecimento que eu tinha, precário que fosse, sobre as duas mitologias, e escrevia peças que tinham que ver com a mitologia, mas tinham que ver com a realidade que eu estava vivenciando, que eu estava conhecendo. Foi mais ou menos assim que começou o meu interesse pelo teatro. Olha, a pergunta mais difícil de responder é exatamente essa. Você acredita em Deus? Por quê? Porque ela é formulada com uma clareza meridiana. E essa clareza meridiana esconde milhões de possíveis interpretações. Porque o problema não é responder a pergunta, você acredita em Deus? É perguntar, e esta pergunta, o que é que ela significa? Qual é o Deus no qual se pergunta se você acredita ou não? Porque dependendo do perguntador, evidentemente o conteúdo da pergunta é diferente. Então, em qual Deus você acredita? Que Deus? O que é Deus? É tão difícil de formular a pergunta de uma maneira mais precisa. Então é por isso que as pessoas em geral formulam a pergunta de uma forma simples. Você acredita em Deus? Mas não definem que Deus é esse que se está perguntando. Se o Papa, que vem ao Brasil com certa frequência, me pergunta, você acredita em Deus? Ele está me perguntando uma coisa muito diferente do que se o Ayatollah Khomeini me pergunta, você acredita em Deus? Quer dizer, a pergunta é a mesma, mas na verdade ela esconde 1 milhão de perguntas, não é? Quer dizer, uma pergunta tão simples, mas ela esconde 1 milhão de perguntas. Então o que eu posso dizer? Eu posso dizer que eu sou um homem perplexo, né? Quer dizer, eu não tenho aquelas certezas que são reconfortantes, não é? Que a gente sabe exatamente o que é que vai acontecer no futuro, sabe exatamente de onde é que veio. Eu sou uma pessoa inquieta, eu sou uma pessoa perplexa. Então eu sou muito perplexo em geral, eu compartilho a perplexidade das pessoas que falam, bom, mas e onde é que acaba o infinito? Né? Quer dizer, o infinito, você vai, depois tem a Lua, da Lua tem o sistema planetário, depois tem as galáxias, depois tem mais não sei o quê. Eu sou muito perplexo em relação ao infinito para fora, mas eu sou mais perplexo ainda em relação ao infinito para dentro. Porque eu fico pensando assim, se o infinito é infinito, ele não pode começar aqui. Porque se ele começa aqui, significa que ele não é mais infinito, né? Então, se ele é infinito lá para fora, lá para o céu e tudo, ele é infinito na minha unha. Então, na minha unha eu tenho galáxias também. Quando eu fico pensando que aqui, na minha unha, não é só um micróbiozinho, uma bactéria que eu posso ter, mas são galáxias, são espaços interplanetários que existem na minha unha,
história, quer dizer, isso me deixa muito perplexo. Agora, eu não tenho explicações racionais e a pergunta é racional. A pergunta exige um sim ou não. E eu diria sim e não. Eu diria sim com toda certeza e não com toda certeza. E esta é a minha resposta a essa pergunta que é tão multifária, que é tão complexa, tão mil perguntas numa só. Olha, eu acho que gostaria de ser lembrado como todo mundo gostaria de ser lembrado, por aquilo que fez de bom e não pelo que fez de ruim, né? Hoje, quando eu penso assim na minha vida, quer dizer, eu vi que eu fiz muita coisa, muitas escolhas erradas. Em muitos momentos eu fiz escolhas erradas, eu fiz, não só na minha vida pessoal, evidentemente, como nós estamos falando da minha vida artística, não é isso? Na minha vida artística eu fiz algumas opções que não eram aquelas que eu gostaria de ter feito, então por que lembrar as opções ruins, né? A não ser que, em lembrando, isso ajude a não fazer de novo, não é isso? Eu gostaria de ser lembrado por as coisas boas que eu fiz, né? E eu acho que eu gostaria de ser lembrado de uma maneira não contemplativa. Mas como é que eu gostaria de ser lembrado? É como eu estou sendo lembrado, quer dizer, o método que eu desenvolvi, o método que eu inventei, que é o teatro do oprimido, está sendo usado. A melhor maneira de ser lembrado para um romancista é que seus romances sejam lidos. Para um poeta é que as suas poesias sejam declamadas e ouvidas e lidas, né? E para um homem de teatro é que as suas peças sejam feitas, e no meu caso, além de homem de teatro que escreveu peças, eu fiz um método que é um método que está espalhado no mundo inteiro. E então eu gostaria de ser lembrado assim, na prática, gostaria de ser lembrado não na contemplação, como eu disse, mas no exercício do teatro oprimido, que as pessoas usem o teatro oprimido, que é um método que realmente ajuda as pessoas a se libertarem de certas opressões, não de todas, porque não existe milagre nesse campo, pelo menos, mas ajuda as pessoas a se libertarem de muitas opressões, a conhecer melhor as opressões que sofrem. Gostaria de ser lembrado dinamicamente, na ação, na atividade das pessoas, e não no retrospecto, não olhando para trás, mas olhando para frente. Gostaria de ser lembrado por pessoas que estão criando alguma coisa em direção ao futuro e usando aquilo que eu fiz no passado, estou fazendo no presente e ainda tenho, espero eu, um grande futuro pela frente. Quando me perguntam, você gosta mais de fazer teatro dentro do teatro ou fora? Você gosta mais de fazer teatro com atores profissionais ou com atores que não são atores profissionais? Eu digo, gosto de tudo. Eu gosto de trabalhar no Morro do Chapéu Mangueira com a Cida, que é uma moça maravilhosa que nunca pensou em ir para televisão, nem fazer teatro, nem nada. Ela trabalha lá e tudo, e é uma excelente atriz. Eu gosto de trabalhar com a Fernanda Montenegro, que eu fiz com ela a Fedra. Eu gosto de trabalhar, como eu fiz recentemente, com o Royal Shakespeare Company, com aqueles atores que alguns deles estão lá há mais de 20 anos e que dominam Shakespeare profundamente. Eu gosto de fazer teatro, como eu já fiz teatro para 5.000 pessoas em praça pública, no Arraial do Bom Jesus, lá no Recife, na Bahia, em Sant'Arcangelo de Romagna, na Itália, para 5.000 pessoas e mais. E gosto de fazer teatro invisível no elevador para 5 pessoas. Então, entre 5 e 5.000, eu já trabalhei para todos os tipos de plateia lotadas, né? Então, teatro eu gosto de fazer sempre. Então, eu gosto de fazer porque fazer teatro é viver. Às vezes eu sento no computador, quer dizer, eu fico com uma ideia na cabeça há muito tempo, sendo no computador, e o que eu não conseguia fazer durante meses e meses, até anos, de repente sai em 15 dias. Então não é que naqueles 15 dias eu fiz aquele trabalho, aquela peça, ou aquele romance, ou o que seja. Quer dizer, é que durante aqueles 15 dias veio em borbotões tudo aquilo que eu tinha pensado, tinha gestado durante muito tempo. Não é um processo, às vezes eu me obrigo a fazer, eu falo, eu tenho que fazer. Então, em geral, quando eu faço isso e eu consigo terminar o que estou fazendo, em geral não é o que sai melhor. Não é? Quer dizer, o que sai melhor às vezes é quando realmente vem um impulso e você tem que fazer outras coisas, não tem tempo, mas você quer fazer aquilo, você vai e faz. O meu processo criativo depende também, quer dizer, e depende também de onde você trabalha. Por exemplo, quando eu trabalhava no Teatro de Arena, muitos anos atrás, às vezes a gente tinha o tempo que quisesse para dirigir uma peça. Depois, quando eu fui para a Alemanha, você não tem o tempo que quiser, não. Você tem 5 semanas e na quinta tem que estrear. Entende? Quer dizer, então não tem aquela conversa, mas não está pronto ainda o espetáculo.
tem que ficar pronto. Tinha um poeta que dizia que ele era que nem o sapateiro. Quer dizer, o sapateiro que está lá fazendo o sapato, toca a campainha, ele vai abrir a porta, depois volta e continua martelando o sapato. Ele dizia que ele fazia a mesma coisa com um poema. Ele estava escrevendo um poema, tocaram a campainha, ele vai lá na porta, atende, conversa, depois volta para os seus versos, né? E tem outros que precisam de silêncio absoluto, que não pode se ouvir uma borboleta passando, já foi a inspiração embora. Eu acho que os processos são variados, né? E cada pessoa é esses dois poetas. Tem momentos que você pode fazer que nem o sapateiro, tem momentos que você precisa da solidão e precisa de ficar sozinho e concentrado naquilo, que uma borboleta vai te atrapalhar. Eu acho que são momentos, dependendo do que você está fazendo. Eu acho que para mim, eu sou tanta gente diferente, mas eu acho que isso acontece com todo mundo. Todo mundo é muita gente diferente para si mesmo, né? Depende do momento, depende de onde é que você está, depende do que você está conseguindo fazer, depende de não estar conseguindo, estar tentando fazer de novo. Eu não sei exatamente quem é que eu sou para mim. Quer dizer, eu sei quem é que eu quero ser. Entende? Quem é que eu sou para mim? Eu não sei. Eu estou sempre pensando, bom, e agora? E agora? E o que eu vou fazer no futuro? Quer dizer, eu sempre penso no passado, é claro, como eu disse, para pensar no presente e imaginar o futuro. Então, para mim, quem é que eu sou? Eu sou aquilo que eu quero fazer, né? Então, o que eu quero fazer é continuar desenvolvendo essa forma de teatro que eu lancei aí pelo mundo afora, mas em todos os terrenos. Quer dizer, eu gosto do teatro oprimido porque ele é pedagógico, porque ele é terapêutico e porque ele é estético. Então, para mim, o que é que eu sou? Eu sou uma pessoa que está buscando. Eu sou uma pessoa que não posso ficar contente com aquilo só que eu fiz, mas estou querendo mais. Eu quero mais. Quem é que eu sou? Eu sou alguém que quer mais. Eu sou alguém que quer fazer o que ainda não fez, né? E quer que os outros façam aquilo que porventura eu tenha feito que seja útil. Então eu sou essa pessoa que busca. Eu sou uma busca.